Fala, rapaziada, estamos chegando aqui para mais um cara a cara. No domingo, o Vasco enfrenta o Ceará em São Januário, jogo decisivo para nós, decisivo também para o Ceará, confronto ali direto na metade de baixo da tabela. O Vasco, se vencer, encosta no Ceará, ficaria a 1 ponto do Ceará, e o Ceará, se vencer, volta a abrir uma vantagem do Vasco, abrir uma vantagem ali da galera mais da parte de baixo da zona do rebaixamento. Então é um jogo decisivo para ambos. O Vasco está na 15ª colocação com 22 pontos e o Ceará na 11ª com 26. E para falar do nosso adversário, fazer esse cara a cara, conhecer um pouco mais do Vozão, eu vou receber aqui o meu amigo Walisson, lá do canal Mutley Alvinegro, que sabe tudo do Ceará. Seja bem-vindo, Walisson. Obrigado aí por aceitar o convite. Tamo junto, Almirante. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tamo junto. Walisson, começando esse papo aqui, eu te perguntar como é que você está vendo aí essa campanha do Ceará. Eu lembro que a gente conversou no primeiro turno e a expectativa ali era meio que do Ceará brigar para sobreviver. Fez um bom primeiro turno e o time da onda do Ceará era o Fortaleza. Fortaleza, todo mundo achava que ia brigar lá em cima, né? Veio de boas campanhas nas últimas temporadas e está lá na zona do rebaixamento, lá em penúltimo, não é isso? E o Ceará, no meio da tabela, fazendo uma campanha estável. 26 pontos, ainda tem chão para percorrer aí até o fim do campeonato. E aí eu te pergunto, tá olhando mais para cima com ambição ou já começou a dar aquela olhada para baixo, começar a temer ali uma aproximação do pelotão da zona de rebaixamento e ainda se complicar nesse campeonato? Então, eu sempre estive olhando para baixo, nos melhores momentos do clube, porque eu conheço o time que eu tenho, eu conheço a condição financeira do Ceará. O Ceará tem uma folha aí, acho que não passa de 7 milhões pelas informações que eu tenho. E nós sabemos que na Série A, quem consegue sair muito bem, cria uma gordura. Não adianta você estar com o pé lá em cima e acabar que se desiludindo ou iludindo o torcedor. Nós que trabalhamos como produtor de conteúdo, nós tentamos trazer o nosso ponto de vista e aí cabe ao torcedor escolher aquilo que ele vai sentir a partir daquilo. E assim, deixa eu te perguntar, no primeiro turno, o Vasco perdeu para o Ceará no Castelão, 2-1. O Ceará fez 2 gols com Pedro Raul, a lei do ex foi aplicada e Pablo Verratti descontou ali no final. O jogo teve até um drama final ali, mas o Ceará conseguiu essa vitória. E o Ceará era treinado pelo Léo Condé, e ainda é. Léo Condé se manteve aí no cargo até esse momento, pelo menos, e o Vasco era treinado pelo Carille, não mais treinado pelo Carille já há bastante tempo. Estamos com o Fernando Diniz. E aí eu vou botar aqui o jogo entre Vasco e Ceará para a gente ver um pouquinho como foi aquele jogo e saber um pouco do time do Ceará. O Ceará foi escalado com Bruno, Fabiano, Marlon, William Machado, Matheus Bahia, Sobral, Diego, Galeano, Mugni, Ailon e Pedro Raul. Walisson, deixa eu te perguntar, desse time aí do Ceará, tá todo mundo aí? Alguém já foi embora? Mudou muita coisa em relação ao time titular atual do Ceará ou não? O Sobral perdeu a vaga, né? Acabou perdendo vaga pro Fernando Sobral. O Fernando Sobral perdeu vaga pro Richardson, que naquele momento estava lesionado. Teve uma fascite plantar, né? Uma lesão que ele estava sentindo muita dor na palma do pé ali, né? E aí acabou passando 3 meses. E aí, quando retornou, trouxe um equilíbrio defensivo. Tecnicamente não agrega tanto nos passes, não é um cara de construção, mas com a bola, quando o Ceará tem a bola, ele dá uma sustentação defensiva, dá muito espaço para o Fabiano e o Matheus Bahia, que retorna de lesão, tá? Poder ter mais liberdade para jogar. E aí a saída do Mugni e a entrada do Lourenço. Nós temos um final de campeonato muito indigesto, né? Mirassol, Flamengo, Cruzeiro e Palmeiras. E aí nós, quando fomos jogar contra esses times, o Mirassol nem tanto. Nós perdemos de 2-0 pro Mirassol em casa, jogando nesse mesmo sistema, com esses mesmos jogadores. Mas a partir do momento que a gente foi jogar contra o Cruzeiro, que nós vencemos por 2-1, o Condé fez uma variação tática para 3 volantes.
Então, saiu Sobral, entrou o Richardson na frente do William Machado e do Marlon, o Dieguinho ficou pelo lado esquerdo e o Lourenço entrou como volante direito. E aí, sem a bola, é uma retranca, praticamente um 6-3-1, os dois laterais ajudando, os dois pontas ajudando os dois laterais laterais na cobertura dos pontos e os dois zagueiros nas coberturas dos laterais, com 3 volantes fazendo para-brisa, né? Então, mudou muito, tá? O Ceará é um time mais consistente defensivamente, é a sexta melhor defesa do campeonato, mas é um dos piores ataques do campeonato também, né? Então são, na prática aqui, 2 mudanças de peça, né? Muda um pouco o esquema em relação ao time que enfrentou o Vasco no primeiro turno. O time do Vasco mudou, legal. É mais ou menos esse sistema ainda, mas vai vir bem diferente contra o Ceará, porque tem possivelmente estreias para acontecer, né? O zagueiro Carlos Cuesta pelo lado direito. Então, do time do Vasco no primeiro turno, Léo, Paulo Henrique, tá certo. João Vitor foi embora, já foi vendido. Devemos ter Carlos Cuesta. Lucas Freitas aqui na esquerda. Tem uma possibilidade do Robert Renan também jogar esse jogo, mas eu ainda acredito que vai ser o Lucas Freitas. Piton na lateral esquerda. No meio, não teremos o Hugo Moura, que vai estar suspenso desse jogo. Devemos ter o garoto Barros, que voltou de empréstimo do América Mineiro, voltou bem e vai ser o titular do time nesse jogo, muito provavelmente. O Paulinho, que era titular naquela época, não está sendo, voltou a ser relacionado agora, mas tem sido pouquíssimo utilizado. Era um jogador que se tinha uma expectativa grande para esse ano, né? Teve uma lesão muito séria de joelho ano passado, voltou, mas não voltou bem, não conseguiu emplacar até agora, deve ser opção no banco. O Garré, que na época que chegou aqui nesse ano, né, no início do ano, como uma expectativa grande, jogador que foi contratado aí por uma certa grana, 15 milhões de reais, era titular do Carille nessa época, não vem sendo mais aproveitado pelo Fernando Diniz há muito tempo, não participa dos jogos. Payet foi embora, com todas as suas polêmicas, mas já deixou o Vasco também, inclusive nesse jogo, eu acho que é o último jogo, não, é o último jogo do Payet pelo Vasco, talvez, porque ele se machuca nessa partida e depois não volta mais. E o Nuno Moreira, o português, aí sim vai ser titular. Aqui na vaga do Payet, a gente já vou falar quem entra, né? Nuno Moreira aqui na esquerda, se mantém ainda no time, é um dos destaques. Verratti lá na frente, o artilheiro do Brasil na temporada, apesar de contestações e críticas da torcida. Na vaga do Payet não tem muito mistério, entra Felipe Coutinho. Na vaga do Hugo Moura, já falei, é o Barros. Aqui ao lado dele, o Tietê. Na ponta direita, o Ryan, que virou basicamente aí o principal atacante do Vasco, né? Na época ainda reserva com Carille, com o Diniz cresceu muito e hoje é uma peça fundamental do Vasco. Você vê esse jogo como uma possibilidade de um respiro para o Ceará de novo, né? Que está vendo a parte de baixo, se vence o Vasco, volta a ficar ali, afasta de novo ali 7 pontos, né, do próprio Vasco e da turma lá de baixo também tem chance de abrir um pouco mais, né? É uma grande oportunidade que o Ceará tem, porque nós acabamos de perder um jogo que não poderia perder, que é contra o Juventude. Né? Tivemos dificuldade contra times retrancados, né? E aí até tem um ponto muito pertinente para falar sobre a primeira vitória. Vencemos porque era o Carille. Né? O trabalho do Carille no Vasco sempre foi ruim, e o Vasco ainda não sei como é que conseguiu manter, né? Mas aí foi um problema de vocês que não é mais, né? Teoricamente falando assim. Mas pois a gente tem outros agora com o nosso professor Fernando Diniz, mas é um time que joga mais. A tendência, eu imagino que você deve pensar que o jogo vai ser assim, pelo que você está dizendo, é um Vasco com bola e um Ceará jogando em transição, jogando em contra-ataque, né? Não, o Ceará é o time que tem menos posse de bola do campeonato. Tá? Então... O jogo contra o Cruzeiro foi muito engraçado, porque o Cruzeiro também não gosta de ter a posse de bola. Então era um tentando atacar o outro muito rápido, sabe? Finalizações rápidas. O Ceará tenta finalizar rápido a jogada. Mas pode ser que o Ceará surpreenda e marque pressão. Eu acho muito difícil. Mas em alguns jogos, contra o Bahia fora de casa, nós fizemos isso. Em alguns momentos contra o Cruzeiro, nós fizemos isso. De vez em quando o Condé dá uma doida e inventa de marcar pressão. Agora, o jogo do Condé é sem a bola. É marcando. Seja na defesa ou na marcação-pressão. Vamos pro cara a cara aqui, então. Vamos. Bruno Ferreira e Léo Jardim. Léo Jardim?
Tranquilamente. Vamos de Léo Jardim, então. Não, Léo Jardim tranquilo. neles. Vamos ver. Matheus Bahia ou Piton? É muito difícil, porque eu acho o Bahia mais equilibrado que o Piton defensivamente, mas o Piton faz muita diferença no ataque. Eu vou de Piton. Piton? Então vai no Piton. Se tu vai de Piton, eu vou de Piton também. Olha só. Na zaga, porra, cara, a minha zaga pela direita vai ser o Carlos Cuesta, que é um jogador que, enfim, esteve na seleção colombiana na Copa América passada, tem uma trajetória lá na Bélgica, zagueiro de 26 anos, um selecionável da Colômbia, almeja talvez Copa do Mundo, mas a gente nunca viu jogar. E joga ali com o Marlon. Mas que você me falou que o Marlon falha pra cacete. Eu prefiro o que eu nunca vi jogar. É mesmo? Então olha o Cuesta aí. O Cuesta já se emplacando. fosse o Marcos Vitor, eu iria de Marcos Vitor. Mas se é o Marlon, não tenho como... Eu vou jogar contra mim mesmo. Olha aí. Carlos Cuesta, então, entrou sem jogar, hein, Cuesta? Que moral que você ganhou desse cara a cara aqui. É bom você dar conta. William Machado, que você falou que é muito bom, e Lucas Freitas. Vou deixar o William Machado para tu. Não, se fosse o Robert Renan, eu ia brigar pelo William Machado. Não dá, cara. É um dos melhores zagueiros do campeonato. Eu espero que o Ceará renove logo com ele, porque eu acho que é um zagueiro que encaixa principalmente no jogo do Diniz. Tem 2 jogadores que eu vou brigar por vocês, contigo, que eu acho que no time do Diniz era um beijo no coração do Diniz ali, um abraço grande. Olha aí. Então o William Machado emplacou. E na direita, PH, né? Vai ter que ser o PH, né? PH cara, ou Fabiano. Eu sei que você quer defender. Você quer dar um empate, cara? É que o PH é nosso porto não, seguro. Você falou do drible. É o único jogador que a gente ganha aqui sempre, é o PH. Eu vou ser... Assim, teve um momento que o Paulo Henrique estava sendo desvalorizado aí, se eu não me engano, era o Pumita e tinha um outro lateral que era reserva. E eu ficava gritando, traz esse cara pro Ceará. Eu não lembro quem era o lateral reserva do Pumita, eu sei que era a terceira opção. E eu falava, traz esse cara pro Ceará, porque esse cara tá escondido lá no Vasco. Aí isso foi em 2023, o Vasco pegava a jogar com Robson Bambu na lateral direita, o zagueiro. Esse mesmo, mas eu vou... É muito difícil abrir mão do Fabiano, cara. Eu vou deixar, editor. Você falou sobre aquilo. Não. Paulo Henrique com menção honrosa a Fabiano aí. É porque você falou da questão ofensiva do Paulo Henrique. O Fabiano deixa a desejar, mas vamos de Paulo Henrique. Eu não tenho problema em abrir mão, não. Olha só, nessa cabeça de área aqui, o Vasco tem o Barros, que é o garoto, e tem o Tietê. E você tem o Richardson e o Dieguinho, digamos assim, porque o Lourenço, quando ele entra, ele pode ser esse cara mais à frente, né? Perfeito. Mas vai bater com o Coutinho ele. Então é Richardson, Dieguinho e Lourenço contra Barros, Tietê e Coutinho. Vai pegar alguma dessas vagas aí para tu? O Dieguinho eu não abro mão. Dieguinho? E você vai ver ele jogando. Você vai falar assim, poxa, esse cara podia estar no Vasco ano que vem. E ele é mais primeiro ou mais segundo volante? Ele joga nas duas. Hoje ele é mais segundo porque o Richardson é o primeiro. O Richardson é o cara da contenção. Mas quando o Richardson sai, ele vem para primeiro, porque ele é um cara... É por isso que eu falo que ele entra muito no jogo do Diniz, porque ele não tem medo de errar. Ele dribla na defesa, ele quebra a linha driblando, ele é o cara de condução de bola. Ele dá um drible de corpo de costa para o campo e passa. Ele é muito bom nesse quesito, drible e passe. E marca muito também, ele é o motorzinho do Ceará. O Lourenço é o cara que é mais um carteado, né, mais distribuindo jogada, e ele é o cara que rompe conduzindo a bola. Ele joga de lateral direito, lateral esquerdo, ponta direita, primeiro volante, segundo volante, terceiro homem de meio campo, meio armador, e já jogou de lateral esquerdo também na temporada. Ele mais 10. O resto eu não importa, não. Dieguinho é fundamental. Então eu vou botar o Dieguinho ele ali como segundo, né? Batendo com o Tietê, vou te dar essa moral. O Tietê tá voltando de lesão, o Tietê tava bem no Vasco, mas eu não falo com tanto entusiasmo assim quanto vi você falar do Dieguinho. Então, vou contratar o Dieguinho, pô. Quanto é que tá valendo o Dieguinho aí? Assista o jogo e depois me fale pra você ver. Olha aí. Então o time vai ficar no meio-campo com Barros, com Dieguinho e Felipe Coutinho. Perfeito. No lugar do Felipe Coutinho batendo com o Lourenço não vai ter como. Vamos ver.
E no ataque, o Ceará vem com Ailon na ponta esquerda contra Nuno Moreira. Pelo que você me falou aí, é Nuno Moreira. Nuno. Ora, se eu não sou Nuno. Eu tô sentindo que meu amigo Alisson acompanha o Vasco, hein? Acompanha mesmo, hein? Acompanho, eu não acompanho tanto quanto eu gostaria, é o que eu falei, mas eu acompanho. Olha aí. Um quase vascaíno aí também, um simpatizante exagera, da nossa né? bela causa. Eu tenho um amigo, o Tércio Sonic, Sim, sim. Um menino que ele é Vasco, ele é Ceará, mas ele também está sempre com a gente aqui. E o Igor de Castro, você fez foi com o Igor, não foi com o Horácio, não, errei, eu me lembrei agora. Você falou do amigo, eu lembrei que foi o Igor de Castro. Parceiro lá no GE, lá. Isso. Olha só, deixa eu ver aqui o Nuno no Ailon. Ponta direita, Galeano. Eu sei que você fez elogios aí, mas estamos falando do menino Rayan. Rayan. E assim, para mim, a grande esperança de jogar nas costas do Rayan, né? Porque ele não gosta muito de marcar, pelo que eu assisto. Por isso que tem o Paulo Henrique, né, cara? O Paulo Henrique, quando joga, ajuda o Rayan, porque o Rayan é meio preguicinha na marcação. E aí, quando joga com o Puma ali, é um desespero, né? Porque o Puma ele não salva nem ele mesmo, que dirá salvar o companheiro. E o Paulo Henrique já corre por todo mundo ali. Ele dá uma sustentação bem maior. Isso é interessante, que aí é um ponto fraco de vocês. O nosso ponto forte é o lado esquerdo, com Matheus Bahia e Dieguinho, né? Matheus Bahia e Dieguinho. Aí, se tiver o Ailon, fica mais fraco. Mas se tiver um Paulo Baia ou um Rodriguinho, vocês vão ter muita dificuldade, porque vai ser 3 contra 2. Provavelmente, Paulo Henrique e Barros contra Matheus Bahia, Dieguinho. E aí, se Deus quiser, o Ailon não vai ser titular, nem Pedro Henrique, vai. Mas aí eu tô o Paulo achando que isso é mais desejo Rodriguinho. seu do que probabilidade. Que o nosso é um sonho vai meu. insistir no nosso time ali, com os caras que tem que ser banco, e eles vão ser titular. Ainda bem, meu amigo. Para dar emoção no campeonato, Alisson. O Vasco ganhar, encostar, fica todo mundo de boa. Não? Eu quero sossego. Vamos lá, rapaz. Então, o Ceará tá bem, 26 pontos já, tá tranquilo. Vai nessa. Não precisa pavor, não. Olha só. E Verrete e Pedro Raul. E aí? Dois caneludos, hein? Vamos ser sinceros aqui. Assim, eu acho que é o único que eu vou deixar empate, porque o Verrete é muito bom também, velho. Vou deixar empate. O Verrete é muito goleador, né? Ele é artilheiro. E o pivô mas também, os últimos gols dele só de pênalti, tá? Os últimos gols dele tudo de pênalti, mas... pelo menos fez, né? Tá certo. Ruim é quando faz. O Pedro Raul tem feito seus golzinhos aí. Tem agradado a galera aí, né? É porque ele não é mais municiado. Se fosse mais municiado, aí eu podia brigar. Mas eu entendo também que o Verrete, ele não entra tanto no estilo do Diniz, né? Pelo que eu tenho percebido, o David se encaixa mais pela mobilidade e pela liberdade que o David faz o Rayan brilhar. A mobilidade do David gera espaço para o Rayan brilhar, chegar, porque o Rayan é um garoto muito forte, né? Não só forte fisicamente, mas também muito veloz. Então, assim, é uma situação bem complicada nesse sentido. Eu acho que o David valoriza mais o Rayan do que o próprio Verrete, porque o Verrete ocupa muito espaço do Rayan. Mas assim, o Verrete é aquilo, né? Eu acho que mesmo ele sendo artilheiro, e está sendo artilheiro, está sendo contestado no Vasco justamente por conta desse descasamento que a gente percebe um pouco do estilo do Diniz, porque o Diniz ele quer até que o goleiro saia tabelando, né? Imagine o atacante. Então, e o Verrete ele não te oferece tanto isso, tanta tabela, tanta jogada de construção e tal. Ele é mais um definidor. Pode mandar o Verrete Pode mandar para o Ceará, né? Que tá a gente vai ter dinheiro para pagar, mas pode mandar. Então, meu amigo Alisson, olha só que curioso. O Vasco, nesse cara a cara aqui, vira e mexe ganha. Vou te falar que ganha a maioria. E o time está lá em 15º. Vai explicar esse mistério. A gente vascaíno aqui que deve ser maluco, só pode ser. Porque o Ceará está com 26 pontos, o Vasco está com 22. E o cara a cara ficou da seguinte forma, meu amigo. Vou ler aqui para você. Léo Jardim, PH, Cuesta, William Machado e Piton. Barros, Dieguinho, Felipe Coutinho, Nuno Moreira, Rayan e Verrete. O nosso Ceará emplacou 2. William Machado e Dieguinho
com menção honrosa ao Fabiano. E você quer fazer mais uma menção honrosa a mais alguém? Não, Ao Galeano Raul, também. Pedro Raul. Galeano não, e Pedro Raul. Não, o Galeano nem tanto. É porque é o Ryan, não tem como fazer menção honrosa ao Galeano contra o Ryan, entendeu? Agora, se fosse contra o Lloyd, que saiu do Vasco, tudo bem. Detalhe, tá? Vocês têm um jogador que o Ceará queria, o colombiano Andrés Gomes. O Ceará queria esse cara. Só que a gente não conseguiu uma condição financeira, porque era um cara muito caro. E aí foi o Vasco falou, me dê então, né? Dinheiro eu tenho. Dinheiro eu tenho não, né? Dinheiro eu vou investir, que eu não sei a gente se promete. É isso aí, obrigado. Se vai ter lá na frente, a gente vê. Mas, meu amigo Alisson, é isso. Vasco e Ceará se enfrentam nesse domingo em São Januário às 20h30, não é isso? Um confronto que pode aproximar o Vasco ali do bloco intermediário, pode complicar o Ceará, pode complicar o Vasco em caso de derrota. O Vasco que não vence, olha esse detalhe, empate. Não vence pelo Brasileiro em casa desde o jogo com Fortaleza. O que a gente está precisando é de um time cearense aqui em São Januário para desembolar essa vitória de novo em casa. O Inter foi assim. Rapaz. O Inter tinha vencido o Ceará, aí peia. Aí pegou o Fortaleza, venceu. Tomara que não seja assim, tá? É isso que a gente está precisando para voltar vencendo o Campeonato Brasileiro, se afastar um pouquinho lá da zona. Beleza, querido. Obrigado aqui pela sua participação. Valeu, obrigado pelo convite. Convidado também lá para minha live, a gente vai marcar o horário depois aí. Tamo junto. Bom, é isso. Valeu mais uma vez para o Alisson. Obrigado também para todo mundo que acompanhou. Deixa o like. Valeu para todo mundo. Um abraço. Valeu, Alisson. Tamo junto, querido. É nóis. Deus abençoe. Bom trabalho para vocês aí.